Shalom, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura. Ali a terceira aliada para Pinhas. Um pouquinho resfriada, mas tá tudo bem. Hoje nós vamos ler, nós vamos dar seguimento, daremos seguimento à leitura, depois que é levantado o censo e é então por sorteio é distribuído a herança, né? Para a tribo mais numerosa, um pedaço maior, para a tribo menos numerosa, um pedaço menor. E aí aqui tem um caso muito peculiar das filhas de Tseloferrad, que eram 5 mulheres, né? Ele não teve filhos, ele só teve filhas. E aí isso aqui também tá ligado ao resgate da primogenitura, né? Então, vamos lá? Bênção da Torá, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste cumprir as palavras da Torá. E hoje a gente vai ler também um texto de Lucas, certo? E o Eterno falou a Moisés dizendo: a estes será repartida a terra por herança, pelo número dos nomes. A tribo mais numerosa darás uma herança maior, e a tribo menos numerosa uma herança menor. A cada um segundo os que foram contados delas será dada a sua herança. Todavia, a terra será repartida por sorteio, e a herdarão pelos nomes das tribos de seus pais. A herança será repartida segundo sair no sorteio, entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gershon, a família dos Gershonitas; de Kehat, a família dos Kehatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi: a família dos Livinitas, a família dos Hevronitas, a família dos Mahelitas, a família dos Mushitas, a família dos Korahitas. E Kehat gerou a Amram, e o nome da mulher de Amram era Yoheved, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E ela dera à luz para Amram, a Arão, a Moisés e a Miriam, sua irmã. E nasceram a Arão, Nadav e Aviú, Elassar e Itamar. E Nadav e Avihu morreram ao oferecer fogo estranho diante do Eterno. E os que foram deles contados, 23.000, todo homem de 1 mês de idade em diante, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Elassar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E entre estes não houve nenhum dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando estes contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Eterno tinha dito a eles que morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, salvo Caleb ben Yefuné e José ben Nun. E as filhas de Tseloferrad ben Hefer, filho de Gilad, neto de Mahir e bisneto de Menashe, das famílias de Menashe, filho de José, cujos nomes eram Mahla, Noá, Roglá, Milcá e Tirtsa, vieram e estiveram diante de Moisés, diante de Elassar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, a entrada da tenda da reunião, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e este não esteve no meio da congregação dos que se juntaram contra o Eterno. Contra o Eterno no grupo de Cora, mas morreu por seu próprio pecado e filhos não teve. Por que será tirado o nome de nosso pai do meio de sua família por não ter filhos? Dá-nos posse entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou o pleito delas perante o Eterno. Aqui de Tseloferrad não tinha tido filhos homens. Segundo as tradições judaicas, quem herda são os filhos homens. As filhas mulheres, quando elas casam e saem de casa, elas não têm direito de herança das terras, porque se elas herdarem, essas terras vão para
outra família, porque não vai ficar na família. E aqui, no caso, a herança da terra, ela fica na família de origem. Por isso que é o homem que fica com a herança da terra. E aqui é um questionamento válido delas, né? Para elas era um questionamento válido, porque o pai delas não tinha pecado contra o Eterno, morreu pelos seus próprios pecados, não pelo pecado, não por ter se juntado à congregação de Korá, Datã e Aviram, que se levantaram, se rebelaram contra o Eterno. Então, e morreu no deserto pelos seus próprios... E o pai delas morreu no deserto pelos seus próprios pecados. Aí também, aqui que fala... Aqui me remete a passagem de os filhos não pagarão mais pelos pecados dos pais, né? Mas pelos próprios pecados, né? Que é o que fala, se eu não me engano, em Ezequiel, que os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com os dentes embotados. Né? Cada um morreria pelo próprio pecado. E amanhã a gente tem desenrolado essa história. Porque, na realidade, elas receberam, né, a próxima, aliás, mostra que o Eterno ouviu e deu uma resposta para elas. Vamos para a leitura de Lucas, capítulo 13, versos 1 a 10. Cheguei a derrubar. Deixa eu confirmar aqui. Capítulo 13, versos 1 a 10. Fala de techuvá, o perecimento. Ora, naquele tempo os homens vieram contar-lhes sobre esses galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Perdão. E Yeshua respondeu e disse-lhes: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os galileus, por isso ter ocorrido com eles? Não, e eu também lhes digo que se não fizerem techuvá, todos vocês perecerão da mesma forma. Ora, aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Shiloar e os matou, pensam que eles eram mais pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Não, e eu lhes digo que se não fizerem techuvá, todos vocês perecerão como eles. E falou esta parábola: um homem tinha uma figueira que foi plantada na sua vinha, e foi e procurou frutos nela, mas não encontrou. E disse ao agricultor: eis que há 3 anos eu venho buscar frutos nesta figueira e não acho nenhum. Corte-a, porque desperdiçaria o solo? Disse-lhe o agricultor: meu senhor, deixe-a também a este ano, enquanto trabalho nisso e a fertilizo. E talvez dê frutos, e se não, no próximo ano, você poderá cortá-la. E então Yeshua ensinava no Shabat, numa das sinagogas. Qual é o entendimento que vem dessa parábola? 3 anos é o tempo mínimo que se leva para ter frutos dignos de arrependimento. Aqueles que começam a fazer a techuvá, aqueles que fazem a techuvá, levam 3 anos para começar a mostrar os frutos do arrependimento. E é isso que ele está ligando, né? A techuvá. Ai, perdão, meus amados. Ele está ligando a techuvá à figueira, porque a figueira, o figo, ele não é um fruto, ele é uma flor encapsulada, não é encapsulada, é uma flor invertida. Agora lembrei, não, o fruto do figo é uma flor invertida. Quando você pega o figo, ele não é uma fruta, ele é uma flor. Tanto que você vê os pistõezinhos, né, os pistilos
da flor ali, todos eles. Então, a figueira, quando dá fruto, é porque tá no tempo dela. E a pessoa, o Talmide que faz a Teshuvá, aquele que se arrepende verdadeiramente, ele pode levar até 3 anos, ele leva até 3 anos para começar a dar frutos dignos dessa Teshuvá. Só que é aquela coisa, passou 3 anos, não deu fruto, o que tá acontecendo? É Teshuvá mesmo ou é só um remorso? É nesse ponto que a parábola fala, né? Que o agricultor vai lá e fertiliza o solo. Mexe mais um pouco e trata da terra, para que a terra dê fruto. Então, para a terra dar fruto, ela precisa ser tratada. Para a figueira dar fruto, a terra que a figueira está plantada precisa estar tratada, estar fertilizada. Como está a fertilização da tua terra para que você dê frutos dignos de arrependimento. Essa é a palavra para hoje. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Curta, comenta, compartilha. Deixa o teu like para que esse conteúdo se torne relevante dentro da plataforma. A plataforma trabalha com interação no conteúdo, tá? E eu tô falando isso não para minha autopromoção, não. Porque a palavra precisa ser difundida e a palavra está sendo difundida, cada um está fazendo da sua maneira. Novo por aqui, te inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações. Se você já esteve por aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Que essa palavra possa trazer para todos um entendimento, um caminhar diferente, uma visão diferente das coisas que acontecem. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.